Oi, Carol. Noite. Uhum. Ué, onde é que tá o resto do pessoal, meu pai? Entrei um pouquinho antes, mas quase na hora. Vamos ver aqui. Carol, onde é que tá o resto do pessoal? Tem alguma notícia? Ah, eu entrei um pouquinho antes. Oi, Gabriela. Tudo bem? Espera mais um minutinho. Gabriele, oi, Gabriele. Ó, chegou o Kalani. Oi, Kalani. Boa noite, senhor. Boa noite. Muito bem. De câmera aberta, muito bom. Tranquilo. Oi, Amanda. Então tá. Vamos iniciando, né? Vamos iniciando, que é o que nós temos para hoje. Uma quarta-feira. Bem agradável, temperatura um pouco quente. Eu não sei como tá na Zona Sul. Tá bom aí? Aqui tá abafado, tá quente, Cachoeirinha. É. Muito Aqui tá bem. mais ou menos. Tem um vento agora, um vento chato. Ah, tem o ventinho, ventinho do Rio. Mas aí salva um pouco a pátria, né? Aqui tá abafado. Aqui tá meio abafadinho. Hoje é uma quarta-feira. Joga Inter hoje? Deus, meu pai do céu. Ainda bem que eu vou ter aula na hora do jogo. Se bem que eu não sei se eu vou ter. Deixa eu ver aqui. Não vou ter. Minha aula termina exatamente na hora do início do jogo. Vou ter que arrumar uma aula para dar na hora desse jogo. Tá louco. Que sofrimento. Grava mais umas resoluções, senhor. Oi? Grava mais umas resoluções. Eu acho que eu vou fazer isso. Olha que eu tô com a minha caneca aqui, né? Ó. É a esperança, né? Mas tá bravo, tá difícil. Tá difícil essa vida de Colorado. Vamos lá. Muito bem. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Nós, no último encontro, já iniciamos com a ideia de logaritmo, tá? Já iniciamos com o conceito. Então, eu vou seguir aqui na pegada de logaritmo, a parte inicial ali, conceitual, que é bem importante para a URGS, tá? O logaritmo ele tem duas importantes. Na URGS, é questão de logaritmo mesmo, tá? Então, são duas questões de logaritmos. A princípio, duas agora, a gente já não sabe mais quantas questões nós teremos, né? Saiu um impasse aí entre ontem e hoje, uma notícia da URGS, de uma possível redução de questões, né, que está se pensando, então, de repente, o que vai ser mudado. Mas a prova típica de 25 questões, ela tem duas de logaritmos. E uma delas é propriedade e a outra geralmente é essa parte inicial de conceito, tá? Então, a gente fica esperto nessa situação. E no Enem, a parte de logaritmos ela é empregada na resolução de questões de função exponencial. A função exponencial ela é resolvida por meio do uso de logaritmos. Tá? Então, a gente até vai fazer alguma coisa nesse sentido também do Enem, que é a prova que está mais próxima de nós.
Ok, ok, então vamos começar, né? Eu vou compartilhar aqui uma primeira lâmina, vou começar com uma coisa bem light, eu já separei aqui a listinha, vou começar com um caso particular, que é uma delícia aqui, bem na manha, começar uma coisinha bem básica aqui, ó. Eu acho que é, onde é que tá meu pai? Nham, 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 logaritmo, aqui, ó, essa aqui, ó. Essa questão aqui. É um caso particular ou um caso especial de logaritmo, tá? Uma decorrência aí da definição. Então a questão diz assim: o valor do x na equação 5 elevado ao expoente logaritmo de 3x na base 5 é igual a 12. Então eu vou copiar aqui a questão, ela tá assim, ó. 5 elevado ao expoente logaritmo de 3x na base 5 e isso é igual a 12. Bom, isso aqui, ó, é um caso especial de logaritmo, tá? É uma particularidade que faz muito tempo que não aparece. Isso aparecia na URGS há um tempo atrás, assim, muito frequentemente. Agora faz muito tempo, mais de 10 anos, que esse caso particular não se manifesta na prova. Como é que é esse caso particular? Ele é muito emblemático, ele é muito específico, tá? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu engordar um pouquinho essa espessura. Vou criar aqui, ó. Então, o caso particular fica assim, ó. Aqui. Deixa eu colocar em marrom. Fica assim, ó. O que é o caso particular? É quando tu tem uma potência, tá? Tem uma potência e o expoente dessa potência é um logaritmo. Então, é alguém elevado ao expoente. O expoente é um logaritmo. E aí deve existir uma coincidência entre a base dessa potência e a base do logaritmo. Tipo isso aqui, ó. A elevado ao expoente, que é um logaritmo. E aí a base desse logaritmo também tem que ser a base do logaritmo e a base da potência é a mesma. E eu vou colocar logaritmo, A elevado ao logaritmo de A, eu vou colocar aqui, sei lá, K, certo? Então eu tenho isso, ó. A elevado a um logaritmo e a base do logaritmo e a base da potência é a mesma. O que resulta isso? Esquece essa base, esquece esse logaritmo, esquece tudo e sobra simplesmente quem? O logaritmando. Sobra simplesmente o valor K. É isso o caso particular, só. Então, se tiver uma potência, o expoente é um logaritmo, e a base do logaritmo e a base da potência são iguais, esquece tudo, só fica o logaritmando. Bom, aí é justamente isso que eu estou diante aqui nessa questão. Eu tenho a potência, base da potência 5, base do logaritmo 5. Tudo que eu queria na vida era isso. Porque isso vai cancelar, ó, e vai me sobrar só o 3x. Vai me sobrar só o logaritmando. 3x igual a 12. E aí x é igual a 12 por 3 de cabeça. X igual a 4. Alternativa D. Só isso, tá? Então, esse é o caso particular aí. Tranquilo? Sim, senhor. Vou aproveitar essa situação e vou mostrar outros dois casos particulares. Deixa eu aqui aumentar a espessura. Vou meter aquele laranja. E aqui eu vou fazer, então, mais dois casos particulares. Um aqui e outro aqui. Então, esse caso particular aqui diz o seguinte, ó, se tu tem um logaritmo e o logaritmando e a base são iguais, tipo logaritmo de n na base n, o que resulta isso? 1, tá? Então, por exemplo, logaritmo de 7 na base 7. Quando é isso? 1. Até porque se eu aplicar a regra aqui, ó, do entra por baixo e volta por cima, eu tenho 7 na 1 igual a 7. Ó, faz todo sentido. Tá? Mas aí não precisaria eu usar esse recurso, né, da entrada por baixo. Se a base e o logaritmando são iguais, o logaritmo resulta 1. Muito bem. E
Outro caso particular é o logaritmo em qualquer base válida do 1. E o logaritmo do 1, não importa a base, é 0. Se entra por baixo aqui também, né? Ficaria n na 0 igual a 1. Como de fato, qualquer base elevado na 0 dá 1. Tá? Mas aí não precisa aplicar esse conceito. Então, logaritmo de n na base n é 1 e o logaritmo de 1 é 0. São aí eu tenho os 3 casos particulares do estudo do logaritmo dessa parte inicial. Aproveitei então essa questão para falar também sobre esses 2 casos que não tem nada a ver com a questão, né? Esse caso aqui e esse caso, eles não têm nada a ver com essa questão, mas eu aproveitei para mencioná-los. Tranquilo isso? Sim. Então tá. Vamos fazer uma outra dessa parte conceitual também bem legal, é a questão aqui 29. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu já compartilhei, já. Diz assim, na igualdade K igual a logaritmo de x na base m, m pode ser qualquer elemento do conjunto. Aí o m pode ser qualquer um dos 3 elementos de qual conjunto aí das alternativas. Bom, então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que k é igual ao logaritmo na base m do x. Bom, o que eu tenho que lembrar aí, ó? Eu tenho que lembrar sobre a condição de existência do logaritmo. Então, a condição de existência de logaritmo, ou seja, o logaritmo existe sempre? Não, ele não existe sempre. Ele existe quando são satisfeitas essas condições. Então, vou imaginar aqui um logaritmo numa base B de um número A e isso sendo igual a C. Tá? Aquela regrinha que nós vimos na aula passada. B elevado na C volta igual a. Bom, para esse logaritmo existir, para que esse C aqui, ó, exista, para que ele se defina, é necessário que este A, que ocupa uma posição chamada logaritmando ou antilogaritmo, tá? O número que vai aqui chama logaritmando ou antilogaritmo. Esse número, ele tem que ser exclusivamente positivo. A gente fala maior que 0. Né? Então, pode ser qualquer número positivo. Não pode ser nem 0 e não pode ser negativo. Tem que ser exclusivamente positivo. Então, isso é o A, que no caso seria o X aqui, né? Beleza. E a base B aqui, ó, a base, a condição de existência da base, na realidade, são 2. A base, ela também tem que ser maior que 0, também tem que ser um número positivo na base, não pode ser negativo, não pode ser 0, mas além disso ainda, a base B também não pode ser 1. A base tem que ser diferente de 1. Certo? Que é o que o M se refere, ó. Então, o M se refere a esta condição, né? Então, o M aqui tem que ser um número maior que 0 e tem que ser um número diferente de 1. Então, dá para dizer, a partir disso, que M não pode. O que, que o M não pode ser? Não pode ser negativo, o M não pode ser 0 e o M não pode ser 1. Então, essas 3 coisas aqui não podem funcionar ou não podem funcionar como base de logaritmo. Número negativo, nem o 0 nem o 1. Bom, então agora eu posso olhar para as alternativas e verificar qual é o conjunto que satisfaz essa condição de existência. Então, o M tem que pertencer a qualquer elemento dessas alternativas aí, desses conjuntos das alternativas, deve funcionar como M. Então, vou pensar, a letra A pode? Não, né? A letra A, justamente, ela tem as 3 coisas que não pode. Não pode negativo, não pode 0 e não pode 1. Olha aqui, ó, negativo, 0 e 1. Então, a letra A só tem coisa que não presta aqui, é só coisa que não pode para a base. Então, o M não pode ser nenhum desses elementos. Letra B. Letra B já não pode aqui, ó, o 0 e o 1. O 2 até poderia, né? É um número positivo diferente de 1. Mas o 0 e 1 não. Portanto, letra B também não é válida.
Letra C, 1, 2, 3. O 3 pode? Pode. O 2 pode? Pode. Mas o 1 não pode, olha aqui, ó. O 1 não pode funcionar como base. Então, por causa desse 1, a letra C também não é resposta. 1 meio pode? Pode, é positivo e não é 1. 2 pode? Pode, é positivo e não é 1. 7 terços pode? Pode, é positivo e não é 1. Então, a letra D, a princípio, vai ser a minha resposta. Letra E. Letra E, o 3 pode, base positiva. O 4 pode, base positiva. Mas aqui, ó, o menos 2 não pode. Não pode ter base negativa. Então, por causa desse menos 2, a letra E também está fora e se confirma a letra D. Simples assim, condição de existência de logaritmo. Tranquilo? Sim, senhor, tranquilo. Então tá. Deixa eu. Vou fazer 38. 38 legal. Deixa eu só catar aqui. Aqui, ó. Essa questão aqui é uma questão da URGS, tá? É uma questão relativamente recente. Essa questão aí, acho que tem uns 4 anos, talvez 3, 4, no máximo 5 anos. Então, é uma questão mais ou menos recente. E é uma questão que caiu em 2 anos seguidos. Em um ano caiu essa questão aqui, que tem um tipo de procedimento que nós já vamos ver. E no ano seguinte, ou ano anterior, caiu uma questão muito próxima dessa, que também tem o mesmo procedimento, são questões parecidas. E eu selecionei as duas aqui. Então, nós vamos fazer as duas questões que tem essa pegada aí, que são semelhantes na sua resolução. Vou fazer essa aqui. Diz assim, atribuindo para o logaritmo de 2, ou seja, logaritmo decimal de 2, o valor de 0,3, então o valor de 100 elevado na 0,3 é... Bom, ele está me dizendo o seguinte, ó, que o logaritmo de 2, ou logaritmo decimal de 2, é igual a 0,3. Então, ele me deu essa informação. E ele está perguntando quanto é 100, vou fazer aqui do lado. Ele está perguntando quanto que é 100 elevado ao expoente 0,3. Bom, uma coisa aqui, ó, que dá vontade de fazer, e não tem problema em fazer isso, dá para fazer assim também, é pensar assim, ó, se log de 2 é 0,3, substituir esse 0,3 aqui, ó, por log de 2. Ficaria 100 elevado na log decimal de 2. Dá para fazer assim? Dá. Eu posso usar uma propriedade aí. Dá para fazer. Tranquilo? Eu vou fazer depois para tu ver como ficaria assim. É mais complicada, mas dá para fazer. Eu vou colocar de canto aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Ficaria assim, 100 elevado ao log de 3. Para quem pensou nisso, tá? Porque 100 elevado a 0,3 e 0,3 equivale a log de 2. Opa, ali é log de 2, eu botei log de 3. Cavalo, que é log de 2. Então, para quem pensou em substituir o 0,3 pelo log de 2, dá para fazer desse jeito, tá? Vou fazer depois. Aqui nessa resolução, vou fazer uma outra coisa. Eu vou aplicar o conceito de logaritmo nesse dado que ele me deu. O que é o conceito de logaritmo, senhor? É aquela coisa da regra do entra por baixo, ó. Entra por baixo e volta por cima. Então, nós temos que base 10 invisível, lembra da aula passada? 10 elevado ao expoente 0,3. Nós falamos sobre isso, né? Que quando não tem base ali, é 10, falamos? Na aula passada. Sim, senhor, tu comentou. Comentei, né? Quando não tem base, então a base é 10, é o logaritmo decimal. Então, 10 elevado ao expoente 0,3, entrou por baixo, volta é igual a 2. Muito bem. Então, olha só, 10 elevado na 0,3 é 2. Isso é mais vantagem. Por quê?
Eu quero descobrir quanto é que é 100 na 0,3. Nota que 100 elevado na 0,3 é parecido com 10 elevado na 0,3. Eu decomponho esse 100 aqui, é o mesmo que 10 ao quadrado. Olha só, elevado na 0,3. Potência de potência, eu posso trocar esses dois de lugar, nós já fizemos isso lá nas equações exponenciais de segundo tipo. Então, eu tenho 10 na 0,3 aqui, ó. E agora elevado ao quadrado, né? Essas duas situações se equivalem, porque eu estou multiplicando os expoentes. 2 vezes 0,3, 0,3 vezes 2. A vantagem de ter feito isso, toda a vantagem do mundo, porque 10 elevado na 0,3, olha o que é 10 elevado na 0,3, é o 2. Então, isso aqui é 2 elevado na 2. 2 na 2, 4, alternativa B. Tranquilo? Então, esse era um jeito de fazer a questão aplicando a definição na informação que ele me deu. Aplicando o conceito do entra por baixo na informação. Tá? Então, às vezes, tem que fazer-se isso na resolução. Tá? Muito bem. Conforme eu prometi, tá? Rapidamente eu vou fazer aqui. 100 elevado na 0,2. Isso aqui também é, ó, 10 ao quadrado. Elevado ao expoente logaritmo de 2. Esses dois aqui estão se multiplicando. Então, isso é 10 elevado na 2 log de 2. Mas aqui eu não vou chegar na resposta com essa propriedade aqui. Não vai adiantar nada, porque isso ficaria assim, ó. Por propriedade 10 elevado... não vai dar assim. Ó, esse 2 aqui, ó, por propriedade, nós vamos ver isso hoje. Esse 2 que multiplica o log, ele pode ir lá ficar funcionando como expoente. Isso é uma propriedade dos logaritmos. Fica logaritmo de 2 ao quadrado. Então, isso é 10 elevado ao expoente de logaritmo, 2 ao quadrado é 4. Aí, lembra do caso particular que eu te mostrei hoje. Ó. Olha como é relevante isso. Base 10. E aqui, ó, base 10. Lembra quando a base da potência e a base do logaritmo são iguais? Corta tudo, me sobra o quê? O logaritmando, que é o 4. Ó, me sobra 4 igual. Então, dá para ter feito isso. Mas é um pouco mais trabalhoso, né? Um pouco mais chato de enxergar essas relações. Esta resolução aqui, ela é mais simples. E aí relembrando, tive que aplicar o conceito de logaritmo no dado que ele me deu, na informação que ele me deu. Dúvidas? Por mim, nenhuma, senhor. Então tá. Ô, senhor, depois Oi. tem playlist de logaritmos também? Tenho. Daquelas. Quem tá perguntando? Amanda. Amanda. Tá. Eu já te mandei, acho que algum material, né, Amanda? De outros assuntos ou não ainda? Eu tinha pedido uma do exponencial e tal, e daí depois eu fiquei acessando, vendo os exercícios. Tá, mas chegou a pedir para mim as listas? Não. De logaritmo, não. Tô perguntando De logaritmo, não. agora mesmo. Tá, eu tenho, tá? Eu tenho uma lista só de logaritmos e tenho uma lista também de função exponencial e logarítmica, então tem duas listas, todas elas resolvidas em vídeo, tá? Daquele programa lá, certo? Então, qualquer assunto que vocês precisarem, que vocês quiserem fazer exercícios extras, com já as resoluções em vídeo, ou seja, então é uma lista de exercícios que tu vai fazendo e já vai olhando a resolução, já vai comparando, já vai tirando a dúvida, então isso é um momento de estudo, né, de complemento de estudo. Então, qualquer assunto que tu precisar, que tu quiseres, tu me pede, tá? Porque isso eu fiz, como eu falei para vocês, eu fiz para comércio, tá? Eu fiz que é uma forma de eu ganhar uma grana a mais, né? E graças a Deus está me dando uma graninha bem interessante, certo? Mas para os alunos universitários isso já está incluso, tá? Para mim, na minha cabeça, vocês têm direito a esse projeto, tá? Vocês não vão precisar entrar no site nem comprar nada.
Vocês só me pedem o assunto, certo? Ah, manda todos, senhor. Não, daí todos não, porque eu vou te dar 40 listas e tu vai acabar não fazendo. Se tu me pedir de 2 em 2, eu te mando todas. Eu te mando de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, porque eu sei que assim tu vai fazê-las, certo? Então, eu quero logaritmo, senhor, tu manda também de função exponencial e função logarítmica, e manda de PA e PA, mando, e aí tu vai, mando já com os vídeos, tá? Sem problema. Hoje à tarde eu mandei pro pessoal da Zona Sul um monte de coisa que eles pediram. Uns queriam trigonometria, outros queriam não sei o quê, outros queriam funções, pediram matemática básica, outro menino, e eu só fui mandando, tá? Então não gera trabalho nenhum para mim. Tá, Amanda? Depois tu me pede, então? Tá bom, pode deixar, senhor. Muito obrigada. Então tá, combinado. Vamos fazer mais uma coisa, vou aplicar de novo essa ideia aqui, ó, de conceito no dado do logaritmo. Aquilo que eu falei para vocês, caiu em 2 anos subsequentes. Então aqui tem uma questão, vou fazer a outra agora. Eu já separei aqui a questão número 31 do livro. Deixa eu só achar, já achei, tá aqui, ó. Essa questão aqui, ó, 31. A 31 também é feita no mesmo formato da anterior. A questão é muito próxima. Lembra, na questão anterior era assim, ó. Dizia que log de 2 era igual a 0,3 e pedia quanto é que é 100 elevado na 0,3. Quer dizer, ele dava o logaritmo de 2 e pedia o valor de uma potência. Aqui o que ele está me dando? Está me dando log de 2 de novo e está pedindo o quê? Uma potência. Então é a mesma questão, o mesmo tipo. Então eu vou colocar que aqui eu tenho logaritmo de 2 igual a 0,301, só que aqui, né, ele colocou o logaritmo de 2 com mais exatidão, né, com uma melhor aproximação, em aproximação de 3 casas, tá? Então, logaritmo de 2 igual a 0,301. E a pergunta é, quanto vale 16 elevado na 10ª potência? Na realidade, ele nem pede o valor do 16 na 10, ele me pergunta, esse número 16 na 10 está entre quem? 10 na 9 e 10 na 10, 10 na 10, 10 na 11, 10 na 11, 10 na 12 e assim por diante. Então ele pergunta o intervalo em que esse 16 na 10 se encontra. Certo? Bom, o que tu vai fazer nessa questão? Vai usar aquele mesmo recurso da anterior, aplicando o conceito de logaritmo, a regra do entra por baixo na informação do exercício, no dado. E aí eu fico aqui com a base 10 elevado ao expoente 0,301 e isso é igual ao 2. Tá aí. Cheguei nessa igualdade. Qual é a vantagem, professor? A vantagem é que esse 16 aqui, ó, ele pode ser transformado em base 2. Ah, muito bem. Dá para dizer que o 16 é 2 elevado à 4ª potência. E aqui continua elevado na 10. Sabe, né, por que que 16 é 2 na 4ª? Porque dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 4. Dá por 2, que dá 2. E dá por 2, que dá 1. 2 na 4ª potência. Muito bem. Esse 4 e esse 10 estão se multiplicando. Então, isso aqui é o mesmo que 2 na 40. Então, 16 na 10 é o mesmo que 2 na 40. Como eu sei, olha só aqui, ó, tá na hora de substituir. Como eu sei que 2 vale 10 elevado a 301, esse 2, eu vou fazer isso, eu vou substituí-lo por 10 elevado na 0,301. E isso continua, olha só, elevado ao expoente 40. E aí lembra que potência de potência, os expoentes se multiplicam. Esse expoente 0,301 eu vou multiplicar por 40. Vou fazer até no rascunho aqui, ó. 0,301 vezes 40. Lembra que eu posso usar uma regrinha prática aqui, ó. Esse aqui eu multiplico por 10, fica 3,01. E esse aqui, ao contrário, eu divido por 10, fica 4. Então, eu tenho o mesmo produto num formato mais fácil de realizar. Aqui eu fiz vezes 10 e aqui eu dividi por 10. Então, eu mantive
a mesma relação matemática. E aí, 3,01 vezes 4, isso vai dar 12,04. Então, resposta disso vai dar base 10 elevado ao expoente 12,04. Essa é a resposta. Aí eu tenho que encaixar esse 10 elevado ao expoente 12,04 em um dos intervalos ali das alternativas. E aí ele pergunta, olha só, 10 elevado na 12,04. Está entre 10 na 9 e 10 na 10? Não. Está entre 10 na 10 e 10 na 11? Não. Está entre 10 na 11 e 10 na 12? Não, né? Quase, porque aqui é 10 na 12,04. Então, ainda não. Está entre 10 na 12 e 10 na 13? Sim, né? Porque é 10 elevado na 12, um pouquinho. Então, é 10 entre 10 na 12 e 10 na 13. Então, aqui, ó, é a letra D a resposta. Olha como a questão não era difícil aí, né? Era bem tranquila de se fazer, desde que eu tivesse esse cacuete aqui, né? Tivesse essa iniciativa de aplicar a mudança de base no dado do exercício. Certo? Certo, senhor. Muito bem, então fiz o caso particular, mudança da base, fiz esses dois da URGS. Agora começa o exercício de propriedade. Então eu vou fazer aqui, mostrar as propriedades operatórias. Agora são 19h44, a minha aula vai até 20h15. Então tá. Então eu vou conseguir manipular bem essas propriedades. Propriedades operatórias. Vocês têm no material de vocês têm no material, deixa eu ver se eu estou com o material aberto. Estou com o material aberto, que legal. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Isso está na página do material de vocês. Logaritmo. Não, tá na 10, senhor. Na 10, página 10, exatamente. Então, na página 10 tem as propriedades. Eu estou olhando aqui no livro, ó, que na página 10 tem ali as propriedades e não tem uma base, né? Então, é como se fosse base 10. No livro ele não coloca uma base. E aí vai dar a impressão que essas propriedades só funcionam para a base 10. E não é verdade, tá? Não é verdade. Essas propriedades que nós vamos vê-las, elas funcionam em qualquer base. Por isso que eu coloquei aqui na minha lâmina, eu coloquei uma base qualquer, eu coloquei ali uma base C. Tá? Então, foi isso que eu fiz ali. Então, no livro de vocês está base 10, mas podia ser uma base 11, base 5, base 1/3, pode ser qualquer base válida. Bom, a primeira propriedade operatória dos logaritmos se refere ao logaritmo de um produto. Nota que em vez de fazer o logaritmo de um número, né, o logaritmo de um valor aqui, eu tenho o logaritmo de um produto, uma coisa vezes a outra. E aí, logaritmo de produto, eu posso reescrever, caso me seja útil, como uma soma de logaritmos. Então, eu posso reescrever isso assim, ó, logaritmo do A mais o logaritmo do B. Eu faço uma soma de logaritmos, conservando aquela base C. A base não muda. Então, essa é a propriedade do produto, né, no logaritmando. Logaritmo do produto vira soma de logaritmos. Tranquilo? Simples assim. Agora, pensando, se quando eu tenho produto, quando eu tenho vezes, transforma em soma, na operação inversa, divisão no logaritmando, quociente, a transformação será para diferença. Então, isso é logaritmo de A menos logaritmo de B. Claro, né, na mesma base C. A base não muda quando tu aplica a propriedade. Então, tá aí. É como se fosse uma propriedade única, inclusive, né? Como se fosse a mesma. Ó. Quando é vezes, transforma em mais. Quando é dividir, transforma em menos.
Simples assim. Certo? Até aqui? Sim. A outra propriedade, essa terceira propriedade também ela tem relevância, tá? Ela também é importante. Logaritmo de potência. Nós ainda aplicamos essa propriedade lá naquele exercício que eu fiz a resolução em dois formatos, e aí eu mostrei, lembra? Quando tinha um número aqui multiplicando, ó, eu passei aqui, fiz ele como expoente, lembra? O número que está multiplicando o logaritmo pode virar expoente. Exatamente essa propriedade. O expoente pode virar também um multiplicador. Então, eu tenho que logaritmo da potência a elevado ao expoente p, isso é o mesmo que o expoente p multiplicando pelo logaritmo do a na mesma base c. Então, observa que o p ele virou um multiplicador, ele saiu daqui, ó, e veio para frente multiplicando. Tranquilo? Sim. E a última propriedade também é como se fosse a mesma dessa aqui, ó. As duas primeiras elas se equivalem e as duas últimas também se equivalem. Em que sentido? Se o expoente da potência vira um multiplicador, vira um fator, vai multiplicar o logaritmo, o que acontece? O índice da raiz aqui, ó, quando for logaritmo de uma raiz, esse índice vai funcionar como divisor. Então, aqui eu terei uma divisão. Opa, fica logaritmo na base C ainda, do A. E aí a raiz vai desaparecer, né? Porque esse índice eu vou tirar daqui e vai virar um divisor. Vai ficar dividindo pelo I. Então, essa é a propriedade. O expoente vira um multiplicador do logaritmo e o índice vira um divisor do logaritmo. São essas as 4 propriedades operatórias. As mais importantes são as 3 primeiras, mas essa 4 aí já apareceu em exercício, inclusive na URGS eu vi, e tem um exercício, a questão 49, ela utiliza essa propriedade aí. Na verdade, utiliza todas elas, tá? Esse exercício utiliza as 4 propriedades no mesmo exercício e utiliza essa quarta aí, que não é muito comum. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Muito bem. Propriedade em matemática, propriedade de potência, propriedade de raízes, propriedade de matrizes, de determinantes. Então, as propriedades em matemática geralmente são equivalências. O que são equivalências? Equivalências são igualdades que funcionam. Que isso? Ar-condicionado. Meu pai. As equivalências, então, são igualdades que acontecem nos dois sentidos. Então, nas propriedades... Opa, o que eu fiz aqui? Parei de compartilhar, que burro. Acho que agora foi. Apertei errado aqui. Voltou. Então, as propriedades, elas são... É importante que tu saiba, né, que tu fique esperto que elas acontecem nos dois sentidos. Então, claro que quando eu tenho um logaritmo de um produto, eu posso transformar numa soma de logaritmos. Isso é comum em exercícios? É comum tu precisar fazer isso. Mas também eu não posso esquecer que se eu tenho uma soma de 2 logaritmos na mesma base, eu posso voltar e posso concentrá-los num único logaritmo de um produto. A mesma coisa acontece aqui, ó. A diferença de 2 logaritmos pode ser voltada, pode retroceder para uma divisão no logaritmando. E aqui também é muito importante, nós usamos isso lá naquele exercício, se eu tenho um número aqui na frente, ó, multiplicando o logaritmo, eu posso
colocá-lo, reescrevê-lo como expoente aqui no logaritmando. Vira um expoentezinho aqui, certo? Então, eu posso fazer isso. E também, da mesma forma, o divisor aqui, ó, isso é nessa questão que eu falei para vocês, na questão número 49, ela faz isso, tu chega numa coisa em cima, tu chega num logaritmo assim, eu não lembro direito quanto que era, vamos supor, logaritmo de 3/5. Tu chega nisso aqui. Puxa vida, e não tem essa resposta, tu fez tudo certo, meu pai do céu, e agora, meu Deus, que onde é que eu errei? Não tô conseguindo, ai, 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 vou ter que fazer de novo. Não, tá tudo certo. Só que na alternativa, sabe o que ele preferiu fazer? Ele fez assim, ó, logaritmo da raiz quinta de 3. Lembra, ó, o divisor aqui, ó, ele era o quê? Ele era o índice da raiz, como aqui, ó. O índice virou divisor. Então, se eu estou dividindo um logaritmo por alguém, eu posso transformar isso numa raiz, tá certo? Então, a propriedade tem que cuidar isso, tem que cuidar que tem um caminho de ida e tem um caminho de volta. Nos exercícios, isso vai se manifestar, a gente vai aplicar a saída e volta aí. Deixa eu desfazer aqui para não ficar muito poluído essa lâmina, para depois, quando eu printar, não ficar muito feio. Aí. Então, esse é o resumo das propriedades. Teoria de propriedades é isso. Vamos aplicar isso em exercício? Sim. Sim, tem que falar assim, sim, professor, vamos, né? Sim, capitão. Igual o Bob Esponja. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui. Tem aqui, essa aqui, ó. Muito bem. Nessa lâmina aqui, eu já fiz a questão número 31. Eu fiz por definição. E agora eu vou fazer a questão número 30. Essa questão número 30 é de propriedade. Diz assim, atribuindo para o logaritmo de 2 o valor 0,3, então os valores de logaritmo de 0,2 e logaritmo de 20 são respectivamente. Senhor, onde é que essa questão aqui, adivinha? É da nossa UFRGS. Uma questão bem simplesinha, bem fácil, muito semelhante à questão agora de 2020, da última prova, que tinha um logaritmo lá do 288, se eu não me engano, 188, acho que 288, que era uma questão, cara, assim, ó, típica, de aplicação de propriedade muito, muito, muito fácil. Tá? Então, essa questão é semelhante a essa última de 2020. Se eu lembrar aqui, eu já faço ela para vocês. Então, diz assim, o logaritmo de 2, olha só, o logaritmo de 2, ele está me dando, é 0,3. Muito bem. E aí ele pede para eu fazer duas coisas. Ele pede para eu calcular o logaritmo de 0,2 e ele pede para eu calcular o logaritmo de 20. Então eu tenho que fazer dois cálculos. Bom, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Logaritmo de 0,2, eu vou reescrevê-lo como logaritmo de 2/10. Na escrita decimal de 0,2. Quando eu transformo 0,2 em 2/10, o que eu tenho aqui? Um logaritmo de quociente, ó, logaritmo de divisão. O que se faz no logaritmo de divisão? Subtração de logaritmos. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 10. O logaritmo de 2, ele me deu, olha aqui, ó, 0,3. Olha só, o logaritmo do 2, ele me deu, é 0,3. Menos o logaritmo de 10. Nós falamos sobre esses logaritmos na aula passada, de 10, de 100, de 1000, de 0,1. Falamos sobre isso ou não? Olha só, eu não me lembro, acho que Não não. lembra? Acho que não. É, eu também estou achando que não. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho uma lâmina em branco. Tenho, sempre tenho. Ó, uma lâmina em branco, ver se eu já compartilhei. Já compartilhei. Olha só aqui, ó. Estou abrindo um parênteses na resolução daquela questão lá. Olha que barbada.
Logaritmo, eu vou direto para a regra prática, tá? Eu não vou nem fazer aqui a aplicação de nenhuma propriedade, tá? Nenhum conceito. Eu vou direto para a regra prática. Logaritmo de 100 é igual a 2. Logaritmo de 1000 é igual a 3. Logaritmo do 10 é igual a 1. Logaritmo, por exemplo, de 1 milhão, ai, sor. Logaritmo de 1 milhão é igual a 6. Então, esses logaritmos de 1000, 10.000, 100.000, do próprio 10, do 1 milhão, é igual ao número de zeros. 100 tem 2 zeros, logaritmo de 100 é 2. 1000 tem 3 zeros, logaritmo de 1000 é 3. 10 tem 1 zero, logaritmo de 10 é 1 e assim por diante. Aqui, inclusive, eu posso, só para justificar, para não ficar muito matado, aqui é como se fosse não, é a base 10. Se eu aplicar o conceito, olha aqui, ó, entra por baixo e volta por cima. Olha como faz sentido. 10 ao quadrado igual a 100. Realmente, ó, fechou. Aqui seria 10 ao cubo igual a 1000. Faz sentido. Então, nota que eu não preciso fazer isso, né? Eu não preciso chamar de x, aplicar conceito. É só contar o número de zeros. Beleza? Simples assim. E aí, aproveitando essa propriedade, eu posso estender também para, por exemplo, o logaritmo de 0,01, logaritmo de 0,1, logaritmo de 0,00001 e assim por diante. Nesses logaritmos, eu também vou contar o número de zeros. No caso, logaritmo de 0,01, eu também tenho 2 zeros. Então, isso aqui é igual a 2, só que negativo. Ah! Logaritmo de 0,1, quantos zeros são? 1. Menos 1. Logaritmo de 0,00001, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, esse logaritmo é igual a menos 5. Tranquilo? Então, essa regrinha é legal aí e útil, esses logaritmos decimais. Então, esses logaritmos decimais equivalem à quantidade de zeros que eles apresentam. E aí eu posso retornar lá para a minha resolução. Voltando aqui, onde é que está meu pai? Aqui, ó. Agora nós vamos voltar. O logaritmo de 2 foi 0,3 e agora o logaritmo do 10 ficou fácil para mim. Quanto que é? 1. Só tem um zero. E 0,3 menos 1, olha só que delícia, menos 0,7. Então, o primeiro resultado deu menos 0,7. Olha aqui, ó. Pode ser letra A, pode ser letra B. As outras eu tenho 0,3, 0,7 positivo, 0,7 positivo. Então, eu já fico ou entre A e B, ou é A ou é B. Para eu definir, eu faço o logaritmo de 20. E o que é o logaritmo de 20? 2 vezes 10. Olha que fácil. Vezes aqui transforma em soma, isso é log de 2, mais log de 10. Aplicação de propriedade. Log de 2 ele me deu 0,3, me deu no enunciado, log de 2 é 0,3, mais, lembra, log de 10 é 1, 0. E 0,3 mais 1, 1,3. Está aí o logaritmo do 20. Resposta letra B, menos 0,7 e 1,3. Tranquilinha essa, né? Bem fácil aí, ó, da URGS, tá? Isso aí aparece, essas questões não dá pra gente errar, né? Não dá, isso aí é aplicação de conceito, tem que acertar. E tem muita gente que erra porque não lembra da aplicação do conceito, não sabe aplicar uma propriedade. Vai ter muita gente errando, mas não é o nosso caso. Certo? Ninguém fala nada? Meu pai. Certo, senhor. Certo, valeu. Eu não tô sentindo os outros, deixa eu ver aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Carol.
Amanda Castro, Gabriele, tá conversando comigo. O Hélio chegou depois aí. Oi, Hélio. Kalani, que tá calado. Entenderam a tentativa de fazer piada, mas não deu muito certo, né? O Kalani está calado. Maico tá aí, chegou depois. Natália, oi, Natália. Rafael, Ramon. Ó, o Ramon, acho que fazia umas aulas que não vinha, né, Ramon? Não lembro, acho que faltou uma aula ou duas, né? Não tenho certeza. Mas tá aí, então. Tá tudo certo com vocês, então. Sim. Ninguém fala comigo, eu sou muito bunda mole. Tá louco. Por mim também tá tudo certo, sir. Ah, tá. Agora aqui o pessoal falando tudo certo, tudo bem, tudo certo, oiê. Ah, tá. Muito bem. Então tá, pessoal. Estamos em pandemia, tá todo mundo carente, tá todo mundo solitário. Vamos trocar afetos, né? Ó, aqui até errei aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. E aí, tá. Vamos fazer mais uma questão legal. Tem essa questão 47, que ela é legal, de manipulação algébrica. E aquela questão que eu falei para vocês da 49, ó, que é uma questão que usa as 4 propriedades, eu vou deixar ela indicada para vocês no grupo ali. Deixa eu anotar aqui, onde é que eu estou anotando os de vocês? Não anotei nada ainda hoje. Deixa eu botar aqui embaixo. Acho que eu vou aproveitar para outra turma, vou anotar em outro papel. Zona Sul, noite. Eu vou colocar. É o vídeo da questão 49. Vou botar 49. E vou botar outras questões, tá? Outros vídeos lá complementares. Então tá, vou fazer mais uma aqui. Acho que dá tempo. 10:04, tenho 10 minutos. Vou fazer aquela de manipulação algébrica, questão 47. Onde é que ela tá? Aqui, ó. Essa questão aqui é a questão 47 aí do teu material. Olha só que questão bem legal, tá? Questão muito, muito bonitinha. Ela tem uma pegada de logaritmo? Tem. Ela precisa saber propriedade? Sim. Mas tem uma outra característica nesta resolução que é muito relevante para todos os assuntos, para todos os tipos de questões, que é a manipulação algébrica. O que é manipulação algébrica? É a capacidade que tu tens de lidar com letras. Em geral, numa manipulação algébrica, olha aqui, ó. Em geral, a manipulação algébrica, eu também costumo chamar isso de trato algébrico, né? Então, essa manipulação algébrica, esse trato algébrico, basicamente se faz duas coisas: isolar uma expressão, uma variável, isolar alguma coisa para substituir esta coisa, tá? Então, isolar em uma situação, isolar em uma equação, em uma igualdade, enfim. Então, eu isolo em uma e substituo na outra. Isso aqui é 80% da manipulação algébrica, dos casos de exercícios com manipulação algébrica. Alguns, claro, tem outras coisas, tem simplificações, né, tem colocação em evidência, enfim, mas a maioria se baseia nesses dois tópicos aí. Vamos aplicar então isso. Eu tenho assim, x, y, z são números reais positivos, e aí diz que logaritmo de x, y é 5,4, logaritmo de y, z, olha só, um outro produto aqui, é 0,9, e aí pergunta o logaritmo de uma divisão, x sobre z. Bom, olha só, logaritmo de x vezes y igual a 5,4, isso aqui, logicamente, já vou aplicar a propriedade para verificar o que bicho vai dar. Aqui eu tenho vezes, ó. Então eu transformo em soma. Então eu posso dizer que logaritmo de x mais logaritmo de y
Isso é igual a 5,4. Entendeu o que eu fiz? Vezes transformou em soma de logaritmos, propriedade daquela lâmina anterior. Ok, dou um tempo nisso. Vou mudar de cor para fazer na outra. A outra diz que o logaritmo de YZ, y vezes z, é igual a 0,9. Bom, então vou aplicar a propriedade de novo, é a mesma propriedade, inclusive. Logaritmo de y mais logaritmo de z é igual a 0,9. Ok, então eu tenho a aplicação das propriedades nesse logaritmo de produto e nesse logaritmo de produto. E a pergunta é o logaritmo do quociente. Então, eu vou fazer nessa outra parte aqui, ó. Logaritmo de x logaritmo de x sobre z. Se eu aplicar a propriedade aqui, como agora eu tenho divisão no logaritmando, isso se transforma em subtração. Logaritmo de x menos logaritmo de z. Então, isso aqui, ó, é o meu objetivo. Isso aqui é o meu desejo. Eu quero chegar nessa expressão. Quero saber quanto é que dá logaritmo de x menos logaritmo de z. Muito bem. Então, isso aqui até agora foi só logaritmo, tá? Aplicação de logaritmo. A tal manipulação algébrica ainda não apareceu. Ó. Vai aparecer agora. Que é o quê? É isolar uma coisa e substituir a outra. Bom, o que eu observo aqui nessas informações? Que eu tenho logaritmo de x mais logaritmo de y igual a 5,4 e logaritmo de y mais logaritmo de z igual a 0,9. Eu tenho que prestar atenção que o logaritmo de y, ele aparece nas duas igualdades. Então, olha só, então eu posso usar aqui esse recurso do isolamento do logaritmo de y. Eu deixo esse logaritmo de y aqui, olha só, na azul aqui, fazer de azul também, ó. Eu deixo esse logaritmo de y isolado e vou passar esse log de x para lá na falsa passagem. 5,4 menos logaritmo de x. Entendeu o que eu fiz? Eu peguei o logaritmo de y e isolei, passei o log de x para lá. E na outra eu faço a mesma coisa, fazer de verde de novo. Vou deixar o logaritmo de y também isolado, ó, e vou jogar esse log de z para lá. Vai ficar 0,9 menos log de z. Tá, senhor, mas qual é a vantagem de fazer isso? Pô, cara, a vantagem é toda. A vantagem é toda. Isso aqui, ó, vale o quê? Vale log de y. Isso aqui, ó, vale o quê? Vale log de y também. Então, essas duas coisas são iguais. Isso é a mesma coisa que isso. Por quê? Porque vale logaritmo de y. Então, eu vou estabelecer essa igualdade aí. Fazer de uma outra cor. Olha só, eu vou dizer que 5,4 menos o logaritmo de x é igual a 0,9 menos logaritmo de z. Olha só aqui, ó, eu não estou querendo logaritmo de x menos logaritmo de z, não é esse o meu objetivo? Então, eu já consegui aqui. Olha só, é só passar esse log, esse menos log de x, eu passo para lá. Olha como vai ficar isso. Depois do igual vai ficar mais log de x, porque ele vai ficar positivo. Aqui continua menos log de z. E esse 0,9 vem para cá. Ó. Esse 0,9 eu trago para cá, junto com 5,4. Então, fiquei com log de x menos log de z, log de x menos log de z, ficou 5,4
menos 0,9. E quanto é que é 5,4 menos 0,9? 4,5. Cara, muito fácil, letra B. Tranquilo? E aí nós matamos mais uma. Com essa manipulação, essa capacidade, né, essa habilidade de ficar mexendo com essas letrinhas, tá? Então, normalmente, o que se faz? Vai se isolar uma variável, substituir na outra. Aqui eu até nem substituí. Eu isolei a mesma expressão nas duas. Log de y e log de y. E aí eu estabeleci igualdade. Tá? Também é um procedimento. Ok, pessoas? Então, Certo, professor. beleza. Era isso a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por terem vindo. Foi um privilégio. Bom resto de semana para vocês. E se vocês precisarem daquelas... Ah, sim, né? Só o que faltava, né, Amanda? Eu estava só no bico aqui esperando. Espero que essa aula tenha validade e que, se vocês precisarem, né, de assuntos, resoluções, manda lá, tá, pessoal? Tem muita coisa pronta, já separadinho exercícios, com os vídeos já gravados. Então, só basta vocês pedirem, tá? O assunto que vocês quiserem, eu vou mandando. Deixa eu ver aqui, chat, o que está me dando aqui. Até a próxima aula. Obrigado pela aula, obrigado pela aula, obrigado pela aula. Boa noite. Eu que agradeço vocês. Tudo de bom. Ficamos por aqui. Obrigado pelas estrelinhas, obrigado pelos corações. Deixa eu aqui fazer uma retribuição hoje. Uhum. Ah, não acredito. Não tem. Ah, achei esse aqui que é mais legal. Achei esse aqui que é mais legal. Deixa eu ver aqui. Aí, eu também hoje vou botar coraçõezinhos para vocês aqui, ó. Eu vou colocar Aí não corações. vale, senhor, Olha aí aqui, olha já é aqui. Olha humilhação. aqui. Em 3D, olha só, Ai, não cara. acredito, Olha aqui, ó. Inadeira. Olha aqui, ó. Esses aqui vocês não têm, ó. Coraçõezinhos em 3D. Eu vou deixar aqui de cantinho, que depois eu vou printar essa lâmina. Deixa eu botar para cá. Vou printar essa lâmina aqui, ó. E vai os coraçõezinhos juntos. Muito bem. Então tá, pessoal, tudo de bom? Fui. Até a próxima. Tem uma aula emendada agora já na outra turma. Já era. Até a próxima.
E aí, povo, tudo bem? Oi, Carol. E aí, sir? Oi, Mandinha, tudo bom? Minha conexão tá uma bosta. Tudo ok, isso. Ainda mais agora que Fala. tá chovendo, que vai refrescar. Vai refrescar, é? Sim, tava calorão pra dedéu, né? Ah, tava uma lua. Senhor Hélio. Ramonzito. Nath, tudo bem? Sim, Carol. Daqui a pouco aqui também. Aqui já tava dando uns picos de luz aqui. Se cair, vocês já sabem. Acabou a luz. Eita, caralho. Ah, tá batendo uma água velha aqui direto na janela. Mas vamos lá, né, povo? Sem perder muito tempo. Vamos pro que interessa. Deixa eu só organizar aqui uma coisinha com vocês. Eu tenho que acrescentar a Carol naquele grupinho que nós fizemos ali, né? Carol fez um grupinho ali no WhatsApp só para a gente se mandar material, tá? Só para mandar para vocês ali. Deixa eu te colocar aqui. Carol. Vê se tu recebeste o convite, Carol. Deu? Beleza. Eu vou reenviar os materiais, tá? Para que tu tenhas. Ali tem algumas provinhas, a gente vai fazendo algumas questões, não vamos fazer todas. Eu não vou fazer todas com vocês em aula, mas eu vou fazendo. Eu vou disponibilizando para vocês para que vocês tenham, tá? Cadê o Groups? Aqui. Ó, foi-se, tá? Tem 3 ali. Eu vou ver depois as datas, quais que eu mandei. Eu vou mandar de novo para vocês outros, tá? Aí mandar de novo, não. Vou mandar agora mais outros para complementar. Então, vamos abrir aqui o... Senão você já tem aí bastante materialzinho para trabalhar. Vou colocar, deixa eu ver quais que eu coloquei, que eu mandei para vocês, né? Então, eu mandei 2013, 14 e 15. Deixa eu mandar mais um aqui para vocês. Eu vou mandar 2012 e vou mandar 2016. Inclusive, um deles a gente vai trabalhar hoje, que é 2012, e a gente vai trabalhar uma questãozinha da Mafalda, tá? Já vou aproveitar para trabalhar com vocês uma questãozinha da Mafaldinha. Então, 2012 está aqui. Abriu. É verdade que fica aquele cri, cri, cri no fundo enquanto o negócio não carrega, né? Que horror, que saco isso, né? Não, já tá falhando aqui também para mim. Ah, que droga. Apareceu para vocês? Yes. Yes, não entendo yes. Desculpa, não é uma linguagem aceita neste momento. Enem 2012, questão número 1. Vou deixar aqui para que vocês façam. Vou dar 3 minutos. São 20h41 no meu relógio. 20h42, vou deixar.
43, 44, 45. 20 e 45 eu corrijo com vocês. Divirtam-se. Deixa eu botar aqui. Ó. Professor, se eu errar é porque a chuva tá batendo muito forte na minha janela, tá me desconcentrando, só pra deixar claro. Tá bom. Isso que eu imagina quando for fazer a prova da URGS ou do Enem, que de repente vai fazer numa escola, que do lado tá rolando Só nem alguma me festa. fala que eu já estou atucanada com a ideia de me socarem no meio de um monte de gente que provavelmente furou a quarentena todo esse tempo todo e eu lá indo no negócio pra pegar coronga no final. Nem me fala que Dose, olha, né? senhora, ainda não superei esse fato. Não superei. Fogo, né? Também não. Bora nós então. Vamos lá, temos respostas ali. Olha só. Como eu falei para vocês, a primeira habilidade que eles cobram de vocês na parte de espanhol é justamente aquela que trabalha com vocabulário. Então eles vão colocar palavras ali para vocês e vão perguntar dentro da construção daquele contexto qual é o sentido dela. Tirinha, textos literários, propaganda. Sempre que eu domino bem as temáticas e os personagens e a história do autor, etc., se de alguma maneira eu me aproximo disso, eu consigo, de uma certa forma, perceber algumas nuances que tem por ali que me ajudam a resolver a questão, tá? Pensa comigo. A Mafalda, quando a gente bate o olho na tirinha da Mafalda, a Mafalda é extremamente crítica do ponto de vista social, político, econômico. É uma personagem que se identifica com a causa feminista, ou com as causas feministas, né? Em contrapartida, a Susanita, ela é justamente o oposto da Mafalda. Ela é o antagonista
da protagonista Mafalda, né? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a Susanita, qual é o sonho da Susanita? O sonho da Susanita é casar, ter filhos, cuidar da casa, né? Desde um ponto de vista justamente contrapondo um pouco a questão que a Mafalda levanta muitas vezes dentro das tirinhas dela, né? Então aqui diz assim, ó, me revientan los tipos que piensan que la mujer es inferior. Y a Mafalda, será que más que nada la ve en tareas domésticas? Y a Susanita, y bueno, es que para eso estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, no plancha, no lava, ni limpia ni nada de eso, es menos mujer que diablos. Y ahí Mafalda, según vos, una mujer que tenga cocinera, lavadera, mucama y demás es poco mujer. Y ahí Susanita, momentito, una cosa es la mujerez, outra es el status. Então, tentando traduzir num português um pouco mais direto, ficaria mais ou menos assim, ó. Me incomodam, revientam, significa arrebentam, ou seja, me arrebenta, me deixa mal, me deixa indignada. Os tipos ou os tipos de pessoas que pensam que a mulher é inferior. E aí a Mafalda aproveitou a deixa, disse, mas será que mais que nada vem tarefas domésticas? Então, é que na verdade sempre as vêm tarefas domésticas. E aí a Susanita, não, mas para aí, é por isso que nós mulheres estamos, é para isso que nós mulheres estamos. Né? A fim de contas, uma mulher que não cozinha, não passa roupa, não lava, não limpa, nem nada disso, é menos mulher, que diabos. A Susanita, ela está afirmando isso, porque para Susanita isso faz todo o sentido. Para Susanita, para a personagem Susanita, o papel da mulher, né, é esse. Lembra que ela é o contraponto da Mafalda. A Mafalda, para a Mafalda, justamente não é esse o papel da mulher. Aliás, o papel da mulher é qualquer papel que ela deseja para ela mesma, entende? Porque esse é o viés da Mafalda. Se a gente fizer a interpretação dessa tirinha pelo viés da Mafalda, a gente vai errar. Entendem? Por isso que o enunciado diz a personagem Susanita. Ele quer saber da visão da Susanita. E aí a Susanita diz, então, que o papel da mulher é esse. E aí a Mafalda questiona, tá, segundo tu, lembra que vos é a mesma coisa que tu, uma mulher que tenha cozinheira, lavadeira, mucama e outras, é pouco mulher? É menos mulher? E aí a Susanita, não, para aí, um momento. Uma coisa é a mulherês, outra coisa é o status. Essa mulherês, na verdade, é uma palavra que ela vai criar para justamente falar sobre todas aquelas características que, aspas, deve ter, segundo a visão da Susanita, uma mulher. E para a Susanita, isso é uma coisa positiva ou negativa? Positiva. É um fator de valorização, é um fator importante, é uma característica boa da mulher quando ela faz isso, segundo a visão da Susanita. Então, o que ele diz? A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo mulherês. Mujeres em espanhol, né? E ele diz, na concepção da personagem, da Susanita. Esse sentido remete a quê? A valorização das mulheres que realizam as tarefas domésticas. Ela está valorizando esse aspecto, entendem? Se eu for pela visão da Mafalda, é bem provável que eu me atire na letra E, é bem provável que eu me atire talvez na letra D, entendem? Por quê? Porque, obviamente, ele sabe, o examinador, que quando a gente bate o olho na Mafalda, a gente lembra do quê? A gente lembra do aspecto mais crítico, da crítica social, né, da questão do feminismo, entendem? Então, mais ou menos o que a gente tem nessa questão é essa jogada de entender que a personagem que está na frente da Mafalda não pensa como a Mafalda, entende? Então, é mais ou menos por aí. Entendido isso aqui? Dúvidas, me falem se está tudo ok. Tudo ok, senhor, entendido. Entendido? Muita raiva da questão? A senhora já tô até acostumada. A minha família é igual, entendeu? Então, no geral, normalmente eu sou uma faldinha e o resto da minha família é outra, então, né? Boa.
Entendido, Elinho. Errou, né? Mas entendeu por que tu errou? Talvez. Não sei se foi exatamente por esse motivo, mas geralmente é por essa razão aí que a gente acaba indo para a letra E. Carolzitia foi tranquilo, Carol? Nath. Maico, não dei oi pro Maico. Maico Pums. Maico. Maiquito. Ramonzito, tranquilo também aí? Qualquer coisa escrevam, tá? Ah, que inferno essa chuvinha. Tá ótima essa chuva, bata forte essa ventania, vai. Bora para outra questãozinha. Vou fechar essa aqui, tá? Ups, que saiu tudo. Vamos para outra questãozinha. Deixa eu ver se é essa aqui que eu quero. Essa aqui, 2013. Vamos lá. A questão é essa aqui, ó. Questão número 3. Essa aqui, ó. Tá? 3 minutinhos para vocês responderem. Ô, Sora, esse negócio aí não tá num dos bagulho que tu mandou, porque eu me lembro de ter feito isso aí. Sim, eu tô mandando para vocês as listas completas. Eu tô pegando uma ou outra questão Ah, tá. daquelas listas pra gente Não, poder te trabalhar mete que mais. agora eu vou gabaritar, entendeu? Quero saber. Isso aí, Mandinha.
Partiu? Sugestões de alternativas, pode colocar no chat. Tá bom, Mandinha. Mandinha mandou no privado ali. Carol também. Cadê o resto? Cadê o resto? O resto do povo. Bueno, essa questão, eu achei uma questão para muitos difícil, assim, né? Uma questão chatinha, porque tu tem que dominar um pouco algumas expressões idiomáticas. Talvez esse seja o maior problema, porque tu não vai decorar tantos, né? Eu sugeriria aqui a gente fazer de duas formas. Ou tu domina praticamente o termo, né, o vocábulo, ou a gente faz o seguinte. Vamos tentar entender. No poema, o eu lírico se compara à cabra, e no quinto verso utiliza a expressão malalete, para se autorrepresentar. Aí ele diz assim, malalete está aqui, ó, quinto verso. Para se autorrepresentar como uma pessoa o quê? Meus amores, pensem que, quando ele me diz que eu tenho que ir até o quinto verso, o que me interessa está aqui. É isso que me interessa. Quando ele isola um termo do quinto verso e me diz que eu tenho que ir no quinto verso, ó, no quinto verso, a expressão que está no quinto verso, tem que ter alguma coisa no quinto verso que esteja nas alternativas, tá? Se eu parar para analisar, ele vai dizer que sofre influência pela opinião dos outros, né? Depois, consciente de sua diferença, conformada por não pertencer a nenhum grupo, corajosa diante das situações arriscadas, capaz de transformar mau humor em pranto. Aí diz assim, ó, cabra sola. Hay quien dice que soy como la cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche yo soy llanto. Cabra, por lo más peligroso me paseo, cabra. Me llevo bien con alimañas todas. Cabra, y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quise cabrita en compañía. Cuando subo a lo alto de este valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí, lo estoy. No dudas de ello. Então há quem diz que sou como a cabra. O dizem, o repetem, já acredito, né? Mas sou uma cabra muito diferente, muito estranha, que usa uma medalha e 7 guampas. Cabra, em vez de mala leche, eu sou llanto. Pessoal, a palavra llanto significa pranto, choro. Ai, que horror, Amanda. Ai, que horror, Amandinha, não faz assim. A sua sinceridade, né? Não Ai, tem que horror. um negócio que fala que um boi sem chifre não tem defesa? Então é um negócio desse, entendeu? Que horror. Não vou fazer isso. Não, não, não. Rindo com respeito, diz a Carol. Eu também, tá? Queria ouvir o Elinho, por gentileza. O palpite do Elinho nesse momento. Cuidado, hein, Elinho? Ai, ai, só tu, Mandinha. A gente tem que rir para não chorar, verdade. Mas é sério, Mandinha? Tomou uma bola nas costas, é? Sora, é mais É. fácil perguntar quantas bolas nas costas eu não tomei. Ai, que horror, sério, Mandinha?
Sério, eu tô rindo agora, mas o que eu chorei, o que eu ouvi de sofrência. Só tu não tem noção. Juro, chegou a ter uma época que eu fiquei tão mal que eu chorei no meio da aula de matemática. E uma professora de matemática resolveu me ajudar no meio da aula. Ela me abraçou na frente da sala toda, falou pra eu me acalmar e tal, que eu podia fazer a prova, Ai, mas que tinha horror. que ficar calma, coisa era. Sou maior vergonha, sou que faz. E agora eu olho pra criatura e fico pensando, meu Deus, o que eu vi? Juro. Eu sei. Quem nunca? Olha, Quem a nunca? gente sofre por cada coisa, né? Pelo amor de Deus. Só, é verdade. Mas depois, o tempo é o melhor. Olha, o diabo é o diabo, não porque é o diabo, mas porque é velho, né? O tempo é a melhor coisa. O tempo nos dá, olha, um alento na vida. Você sabe que esse negócio é meio incoerente, entendeu? Tu pegar e falar que o tempo é a melhor coisa da vida, daí tu pegar e falar que o diabo é o diabo por causa do tempo. Mas sim, é porque na verdade. Mas tu sabe que o diabo É. é que dizem que o diabo é malandro, não porque é o diabo, mas é porque ele é É. velho, porque é o tempo que Ah, proporciona tá. É para que ele quando eu penso malandragem. em diabo, eu não penso malandragem, entendeu? Eu penso bicho Não, são, é porque carrancudo do mal. a figura do diabo não é uma figura ardilosa, sabe? Ah, tá. Malandro. E tem um ditado que diz que o diabo é malandro não porque é o diabo, mas porque ele é velho. Justamente Tá falando bom, tá disso, que bom. é o Peguei a tempo que. referência, só. Sacou? E é bem isso. Tempo é o melhor remédio. Tempo é o melhor remédio para essas coisas. Quem nunca? Quem nunca, né? Teve que aparar, né? Faz parte. Faz parte da vida. Mas voltando para cabra, né? Que tem guampa. A palavra a expressão mala leche, tá? Significa mau humor. Então, ou eu domino a expressão mala leche e sem que é mau humor, ou eu posso ir, por exemplo, pelo que está ali no verso 5. Llanto significa pranto. O que é pranto? Pranto é choro. Ó, ó, ó. No lugar de mau humor, eu dou pranto, eu dou choro. Entende? Então, em vez disso, eu dou aquilo. Em vez disso, eu sou aquilo. No lugar de, eu sou isso. Então, pensa nessa ideia de que também transforma, modifica, né? Então, a resposta certa vai ser a letra E. Eu poderia fazer o seguinte, na letra B, diz assim, ó, consciente de sua diferença perante as outras. Há quem disse como a cabra, há quem diz que sou como a cabra. O dizem, o repete, já acredito, mas eu sou uma cabra diferente, né? Eu até poderia pegar isso aqui como referência, né? Que ela é uma cabra diferente das demais, é uma cabra muito estranha. Mas isso não está no verso número 5, está no verso 3, por exemplo. Conformada por não pertencer a nenhum grupo. Aí ele diz assim, ó, que eu a nenhum grupo, a nenhum rebanho pertenço. Beleza, mas não é no quinto verso. Corajosa diante as situações arriscadas. Pelo mais perigoso me passeio, ou seja, pelo mais perigoso eu ando, pelos lugares mais perigosos eu transito. Tá corretíssimo, né? Só que não é no verso 5. Então, de certa maneira, aqui o que a gente tem é justamente uma expressão que no verso 5 ele aparece, o enunciado me fala do verso 5 e eu tenho que cuidar para estar nesse verso 5. Porque senão é bem provável que eu acabe pensando em outros versos. Então isso é importante. Se vocês pegarem a informação das outras alternativas e perceberem que elas estão nos outros versos e não naquele que está sendo pedido, quando for um poema, por exemplo, esquece. A chance de ser as outras é muito pouca. É muito pouca. A não ser que seja uma retomada muito bem feita. Entende? Então, geralmente tem que estar ali naquela expressão do Malalete, alguma coisa parecida. Então, a resposta certa foi letra E, Equador. Equador. Tranquilo? Questãozinho envolvendo vocabulário? Acho que o Maico caiu, né? Deve De ter. boa, senhor. Acho que sim, a internet hoje tá uma delícia. Tá, né? Tá terrível. E esfriou, né? Cara, dezembro esse frio. Viu? Eu falo.
Elinho, cheguei a lavar o moletom. Vou botar aquele moletomzinho velho de guerra. Só pra dormir quentinho. Meus amores, então, via de regra, seria mais ou menos isso hoje, tá? Vou pedir que vocês façam aquelas questões que eu tô mandando nas listas, para de repente, semana que vem, a gente tirar dúvidas delas. Vocês têm em cada uma delas um gabarito comentado, tá? Mas qualquer coisa daí vocês anotem, destaquem e me perguntem. Tá bem, meus amores? A internet aqui tá travando um pouco também, mas pelo menos eu trabalhei 2 questões que eu queria trabalhar com vocês. Joia? Pois é, imaginei. Tá ruim para todo mundo. Não, tá um nojo. Isso aqui tá travando toda hora para mim também aqui. Certo? E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, tem o grupo ali, me reportem, me perguntem. Se quiserem algum outro material, eu imaginei, Maicon, fica tranquilo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem ali no grupo que eu fiz para vocês perguntarem, tá? Semana que vem, beijo para vocês, nos vemos. Valeu, tchau, tchau. Carol, Boa noite, Amandinha. Sora. Até Boa semana noite, meu que amor. vem. Igualmente, querido. Até semana que vem. Tá Se bem. cuida, Sora. Até semana. Tu Beijo. também. Beijo, querido. Falou, Maiquinho. Sora. Não Fala, meu esquece de amor. adicionar a Carol no negócio. Já botei, No já grupo. coloquei ela lá. Ah, então tá ótimo, Sora. Então tá Sora, Tá não bom? sei se eu tô no grupo. Travou não consegui Tu não tá falar. no grupo? Acho que não, até onde eu vi, não. Pera aí. Oxi, eu esqueci de mais um, então, Sora. É que eu tô muito distraída com esse negócio da revisão. Me pirei toda, gente. Desculpa, Não, Michael. capaz. Juro que não foi por querer nada. Eu esqueci. Olha, Foi por querer, minha foi por cabeça querer. Mas Não. relaxa. Michael foi por querer. Acontece. talvez, assim, tenha sido uma leve rivalidade que eu peguei depois que eu descobri que ele tava querendo me passar pra trás ontem na aula de biologia, sabe, só? Bah, Logo denúncia. eu, bah. Maiquinho, denúncia. Mandinha Ao vivo. Tu ressentida. viu, Soro? O bullying tá saindo da tua aula E- e se espalhando. E tá gravando, isso é pra avisar pra perseguição já o vocês. negócio, entendeu? Denúncia. Denúncia, tá gravando. Michael, me dá teu Então é o telefone aí. momento que eu me retiro agora, né? Por chat, Sora, ou pode ser por áudio? Pode ser por áudio. Pode ser por áudio. É 55 meu número, Sora. Tá. Pode falar. 9, Uhum. 99, Tá. 85, Tá. 77, Tá. 56. Tá. Vou te colocar ali no grupo e vou mandar os materiais outra vez ali, tá? Tem um monte de listinha pra vocês ali. Tá, valeu, Sora. Tá? Inclusive são questões que eu tô trabalhando em aula com vocês. Aí tu tem gabarito comentado ali, tá? Tá bom. Então, acho que fica fácil. Aí qualquer coisa, tu me avisa. Tá? Vou Tá, colocar obrigadão, aqui. Sora. Deixa eu ver só aqui, peraí. Que aí pelo menos ali vocês também tiram dúvidas que vocês precisarem, fica fácil, a gente não perde contato, fica um contato mais direto. Sim, sim. Ó, te coloquei ali, vê se apareceu pra ti. Deixa eu ver aqui. Apareceu, Sora. Apareceu? Tá, vou Uhum. vou mandar os arquivos todos de novo ali. Deixa eu ver se eu consigo mandar por aqui, cara. Ah, vou ter que fazer um por um. Tá, eu vou mandar por aqui pelo computador e tu já vai receber ali, tá? Tá bom. Valeu, Sora. Falou, querido. Abraço. Muito obrigado. Abraço. Bom final de semana. Igualmente. Tchau, tchau.